Eu quero refletir com vocês hoje sobre esse tema Raabe. Talvez vocês já vão compreender, quem não. O texto que eu quero partilhar, Josué capítulo 2, versículo 1. Josué capítulo 2, versículo 1. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Como que você lida com o diferente na sua vida? Eu pastorei uma igreja no interior do Paraná e, certa ocasião, nós recebemos a visita de uma pessoa, de uma menina, que fora trazida por outro membro da igreja e ela participou daquele culto e naquele dia ela se converteu, entregou a sua vida a Cristo. Começou a frequentar a igreja. Até que nós, como pastores, vamos conhecendo um pouco mais a vida da pessoa. Eu descobri que aquela menina que estava vindo à igreja era uma garota de programa, uma ex-garota de programa, e que tinha depositado a sua confiança em Cristo e tinha sido transformada. Realmente, ela foi muito transformada, se tornou até uma missionária, foi fazer missão em um lugar distante. Mas eu me lembro que naquela ocasião, quando ela chegou, as pessoas que a conheciam ficaram receosas com ela, mas muitas outras pessoas que a conheciam não ficaram receosas com ela, mas a abraçaram e deram todo o apoio e o acolhimento, que é o lema também da nossa igreja, naquele dia aconteceu com aquela garota, né? Mas eu me lembro que um membro da igreja veio para mim e disse assim: pastor, nossa igreja só vem porcaria, né? Eu engoli alguma coisa e preferi não responder nada, né? Porque a palavra de Deus diz que ele veio para os que estão doentes e não para os que estão sãos. Aquela garota até hoje é uma pessoa transformada pela graça de Deus. Nós temos comunicação com ela até hoje. Tem uma outra garota de programa que se chama Raabe. E o que nós vemos aqui é que não é fácil de nós entendermos Deus. Tem até uma música que fala sobre isso: ninguém explica Deus, né? Além do mais, nós temos que entender que Deus não é mesmo feito para ser compreendido. Ele abriga na sua forma de ser, assim, os maiores mistérios de quem ele é. E Deus é assim. Deus age de diferentes formas na nossa vida. Um dos religiosos mais populares do nosso Brasil aqui, o padre Fábio de Mello, ele disse recentemente o seguinte: quem me dera pudesse compreender os segredos e mistérios desta vida, esse arranjo de chegadas e partidas, essa trama de pessoas que se encontram, se entrelaçam e misturadas ganham outra direção. A verdade, nós temos que considerar aqui que Deus, ele governa sobre tudo, sobre o universo. Seu governo está, na verdade, sobre o cosmos, está sobre a criação, está sobre a natureza. Deus governa sobre todas as coisas. É por isso que quando Jesus, ele fala ao mar e o mar se acalma e os seus discípulos
olham uns para os outros ali dentro do barco e dizem, mas quem é esse? Que até o vento lhe obedece. Então, o que nós podemos dizer é que toda a história começa em Deus, está sob o controle de Deus e terminará segundo a vontade de Deus. Não são os historiadores que decifram a história. Não são os filósofos que interpretam os segredos da história. Não são os futurólogos que, de alguma maneira, vão desvendar a história. E nem mesmo são os políticos que estão por aí. Mas Deus é que está sob o controle de todas as coisas. E fará todas as coisas conforme o conselho da sua boa vontade. Deus. E quando a gente olha para esse texto narra a ação de Deus, né, ou do povo de Deus, que estava, na verdade, se preparando para invadir a cidade de Jericó. E eles foram enviados à cidade para futuras ações que eles deveriam, então, desenvolver naquela cidade. Jericó era uma grande cidade. E quando eles chegaram lá, eles foram repousar num prostíbulo. Uma denúncia feita de que haviam 2 homens que estavam na cidade e alvoroçou o coração do rei, e o rei deu uma ordem: vão buscar esses homens. E eles foram até a casa de Raabe. E quando chegaram lá, Raabe tinha escondido esses homens no terraço, junto ali a umas canas de linho, e ela, mentindo, afirmou para aqueles homens que eles já tinham ido embora, e assim ela deu oportunidade para que aqueles espias pudessem fugir. Nessa história, que eu acho inédita, surpreendente, a gente aprende algumas coisas. A primeira delas é que Deus, para realizar os propósitos que Ele tem, Ele usa o ambiente que Ele quiser. Ele é Deus. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Isso daqui não parece ser o lugar mais adequado, ao meu ver, para 2 homens que se chamam homens de Deus estarem. Não é? O que vocês acham? Aquela mulher era conhecida por sua profissão. O que a gente vê é que eles não somente entraram naquele lugar, mas eles dormiram ali. Eles pousaram no lugar. Mas eu penso que não seria se fosse você tivesse uma ideia, você não daria uma sugestão? Deus, podia ser outro lugar, né? Mas Deus, Ele age em lugares inusitados, que a gente nem imagina. Quantas vezes Deus age de forma inédita nas nossas vidas, e às vezes Deus age de forma inédita em lugares estranhos. Ele vem e se revela muitas vezes no meio de uma opressão, ele às vezes se revela no meio do pecado, às vezes ele se revela no meio dessas coisas terríveis só para livrar alguém que ele ama. No caso, para livrar o povo dele. Deus, Ele manifesta o seu grande amor. O quanto que Deus nos ama. Quanto que a graça de Deus nos alcança para realizar os planos dele, Ele faz em ambientes, às vezes de guerras. Nós vemos registrados muitos contextos de morte, e Deus às vezes está nos vales sombrios, gélidos das UTIs espalhadas pelo país. Agora mesmo, agindo com poder e graça. O Philip Yancey, que é um escritor e jornalista,
Ele escreveu um livro intitulado Encontrando Deus nos Lugares Inesperados. E ele narra, jornalisticamente, quantas vezes Deus se revelou de uma maneira surpreendente, né? E em ambientes carregados, muitas vezes, de incredulidade, de oposição e de muita resistência. Mas Deus estava lá, manifestando a sua presença. E a narrativa desse texto aqui, que a gente leu, vai descrever Deus mais uma vez manifestando-se num lugar sombrio, de pecado. Mas é ali que vai aparecer o quê? É ali que vai aparecer a graça de Deus. Numa zona de meretrício. Este ambiente difícil, neste cenário é que Deus vai operar um milagre muito grande na vida de uma prostituta, de sua família e daqueles 2 espias. Eugene Peterson, que já faleceu há pouco tempo, um pastor renomado, fez muitas palestras, congressos, escreveu muitos livros, ele disse assim: Deus atua em diferentes palcos, em diferentes cenários. E a pergunta que fica é: por que Deus salvou Raabe? Na verdade, ela foi salva por crer em Deus. Ela foi salva porque depositou a sua confiança total na pessoa de Deus. E a Bíblia afirma que o temor de Raabe, o temor que ela teve do Senhor, isso foi o que transformou a sua vida. Está lá no capítulo 2, os versículos 9 e 10. Raabe tinha, na verdade, os seus deuses. Ela servia os deuses de Canaã. Ela tinha as suas divindades. E agora ela ouve falar do Deus de Israel, aquele Deus que havia feito grandes milagres lá, libertado o povo, tirado o povo da terra do Egito, rasgado o mar e feito tantos milagres. Agora ela ouve sobre este Deus e ela resolve colocar a sua confiança total em Deus. Aquele Deus que não era como os deuses pagãos de Canaã. Porque só existe um Deus verdadeiro. Na face do mundo, na face do universo, é o Deus que olha para você, que se preocupa com você, que trata com você, que invade a sua vida e que diz: se você quiser, você pode ser meu e eu posso ser teu e vamos nesta caminhada por uma eternidade toda, porque eu amo vocês. A fé em Deus, mesmo com uma vida, mesmo com quem está chafurdado no pecado, como esta mulher, foi livre da morte, ela foi livre da morte, Deus a salvou porque ela depositou a sua confiança em Deus. Você já tem depositado a sua confiança em Deus? Mas em segundo, Deus não usa somente o ambiente que Ele quiser usar, mas Ele usa também a quem Ele quiser usar. Por que Deus fez os seus espias depender da proteção de uma prostituta? Ele podia ter usado alguém de uma melhor reputação. O que vocês acham? Não é? Ele poderia ter agido de uma outra forma. Mas ele decidiu usar uma mulher cujo estilo de vida era tão questionável que nem mesmo ela serviria para testemunha num tribunal. Por que Deus se fragiliza assim, desse jeito, a este ponto? Eu creio, meus queridos, que, olha, isso cai assim, isso pode ser uma ironia divina. Esta história. Usar instrumentos fracos, inusitados, inéditos, e Deus vem e usa Raabe, que posteriormente vai se figurar onde? Lá
naquele lugar onde está a galeria daqueles que tiveram as suas vidas mudadas pela fé. E o texto de Hebreus 11:31 diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E para não restar dúvidas, olha só, sobre a estranheza deste detalhe da história, o livro de Hebreus, ele faz questão de dizer a meretriz Raabe, para ficar bem claro. A prostituta Raabe foi salva por sua fé. Que coisa, não? Esta parte poderia ser, ao meu ver, omitida da Bíblia. O texto sagrado aqui ele não precisava informar novamente a profissão dessa mulher. Mas o texto diz, a meretriz Raabe. O MPC, ou a Mocidade para Cristo, é um movimento que tem aqui no nosso país, e no mundo, se não me engano, MPC, Mocidade para Cristo. Eles têm um lema que é muito interessante para descrever a forma como Deus faz as coisas. E esse lema diz o seguinte: Deus usa os sem noção. Deus usa os sem noção. E o apóstolo Paulo, na sua primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 29, diz assim, olha só. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Embora Deus não aprove aquela conduta, não é? De pecado, a genealogia de Jesus inclui adúlteros, assassinos e idólatras. Deus usou pessoas falhas do mundo para concluir os seus planos. Deus pode usar pessoas de moral duvidosa para cumprir os seus propósitos. E, embora a gente possa dizer que isso não justifique o erro, Deus é soberano. E Ele faz o que quer, quando quer e como quer. Porque Ele é Deus. Ele pode. Por exemplo, Maria Madalena. Quem teve a primeira visão do Cristo ressurreto? E quem teve a primeira visão do Cristo ressurreto e recebeu como missão avisar os outros apóstolos de que não tinha ninguém no túmulo? Foi Maria Madalena. Mas Maria Madalena, ela também foi a primeira a ter visto Jesus ressuscitado. E depois anunciou isso para outras pessoas, né? Mas Maria Madalena era também uma mulher de vida questionável. Tornou-se central na proclamação da fé cristã. A primeira a ver Jesus ressuscitado e a primeira a anunciar o grande milagre do cristianismo. Você se sente fraco? Acabado? Não serve para nada? Deus está de olho em você. Nesta noite. Deus está olhando para o teu coração.
Deus está dizendo, é de você mesmo que eu preciso. Mas a minha vida está toda estrupiada. Estou de olho em você. Aquela mulher foi transformada porque colocou a confiança em Deus. Terceiro, Raabe se torna um instrumento nas mãos de Deus. A vida de Raabe se torna um verdadeiro enigma para os estudiosos da Bíblia. Ela fala, a história dela vai falar bem mais alto do que o episódio da conquista da grande Jericó. A história de Raabe, ela transcende, ela vai além, pelo significado que tem. E Raabe é citada na genealogia de Cristo. Será que isso foi uma coincidência, o surgimento do nome dela na ancestralidade de Cristo? No sangue do Deus que se tornou humano, passa o DNA de Raabe, a prostituta. Salmão, diz o capítulo 1, Mateus, versículo 5, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, na genealogia de Cristo. Raabe é citada na galeria daqueles que tiveram a sua vida transformadas pela fé, em Hebreus capítulo 11, com a lembrança de que ela era uma prostituta. É para afirmar, para deixar claro para todo mundo. Isso nos leva a considerar uma coisa, sabe? Que ninguém pode antecipar o que Deus deseja fazer através das nossas vidas, por pior que seja o nosso currículo. Por pior que seja o nosso currículo. Por pior que seja o nosso histórico. Ninguém pode antecipar o que Deus pode fazer através de uma vida completamente desorientada e que venha colocar a sua confiança nas mãos de Deus com toda a sua fé, com toda a sua força, com todas as forças da sua mente e dizer: Deus, a partir de hoje, é o meu Deus. Eu quero confiar nesse Deus a partir de hoje. Então, olhe para a sua vida, não como a pessoa, assim, de fracasso, de moral dúbia, mas olhe para a sua vida com a perspectiva de que Deus pode fazer com ela, que Deus pode fazer com a sua vida o que Ele quiser fazer, quando você decidir confiar nele de todo o coração. Depositar a sua confiança totalmente em Deus e dizer, nesta noite, pela fé, dentro da Igreja Presbiteriana de Florianópolis, eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus. Tem um professor de escola dominical que evangelizou Dwight L. Moody, grande evangelista do passado. Levou muitas vidas a Cristo. E ele sabia o quanto... Na verdade, ele não sabia o quanto Deus usaria a vida de Moody. E esse professor, ele cita essa mulher perguntando, quem salvou quem? Raabe salvou os judeus ou os judeus salvaram Raabe? Na verdade, Raabe salvou os judeus 2 vezes. E os judeus salvaram Raabe uma vez só. Os judeus foram salvos por ela porque ela protegeu os espias dentro da casa dela. E foi salva também porque o DNA de Raabe, do DNA de Raabe nasceria o Salvador Jesus Cristo. E por último, aqui fica a lição. Essa história nos ensina muito, é muito pedagógica. Neste ponto, mostra-se um detalhe que parece insignificante,
mas é central neste texto. O fio de escarlate. Os homens lhe disseram, Josué capítulo 2, versículos 17 e 18. Estaremos desobrigados deste seu juramento, que você nos fez jurar, se quando entrarmos nesta terra você não amarrar este cordão de fio de escarlata na janela por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família de seu pai. O que a gente vê aqui é a pedagogia de Deus da salvação. É necessário ter a marca, símbolo do sangue de Cristo na sua vida. Este sinal do sangue derramado é o sangue da redenção. É o sangue que nos liberta. Sem a marca do sangue da salvação, sem a marca do sangue de Cristo, não vai ter resultado. O que a gente percebe é que foi assim. Deus tirou o povo da terra do Egito e falou para eles, tirou da seguinte forma, coloque sangue nos umbrais das portas, e quando o anjo da morte passar, ele não vai pegar os primogênitos dentro da casa. Mas foi a marca do sangue que libertou o povo. Aqui, eles pediram que Raabe colocasse um fio de escarlata na janela. E é interessante que o texto, quando eles pediram para que colocasse aquele fio de escarlata, eles pediram também para ela fazer o seguinte, e nesse dia que nós viermos, coloque toda a sua família, os seus amigos dentro da sua casa. E quando nós viemos, nós sabemos que a tua casa estará marcada. E você não morrerá com os outros. Foi isso que Raabe fez. O que eu acho interessante é que ela, quando ouviu essa palavra, ela imediatamente tomou a atitude de colocar o fio vermelho. E ela não se importou com quem mais comentasse na cidade que aquele fio vermelho estava pendurado na janela da sua casa. O fio escarlata na sua casa. Porque ela tomou a atitude já. Isso me chama a atenção. Da mesma forma como ela marcou a sua casa com fio escarlate, nós precisamos marcar o nosso coração com o sangue de Jesus. O fio escarlata salvou Raabe. E eles pediram, traga eles para dentro da sua casa. Isso nós precisamos fazer também. Ter a marca de Cristo, mas chamarmos a todos aqueles que achamos que devem encontrar a mesma coisa que encontramos em Cristo, para serem e alcançarem também a salvação. O fio escarlata que salva Raabe é o mesmo fio que precisa nos cobrir. E o sangue de Cristo vertido lá naquela cruz salva, é o sangue de Cristo que cura, é o sangue de Cristo que protege, é o sangue de Cristo que traz libertação. Apenas a marca de escarlate pode livrar alguém da morte e da condenação. E eu concluo dizendo para você o seguinte. Deus deu a Raabe a salvação. Deus quer dar a todos nós a salvação. Ela está à disposição. A partir do momento que você depositar a sua confiança nele. Raabe vai para a galeria dos heróis da fé. Raabe fará parte da genealogia de Cristo. A história desta mulher dentre outras histórias da Bíblia, vai nos ensinar que Deus usa os meios mais inusitados, mais inéditos, para fazer com que a gente entenda que Ele quer, que Ele nos quer, que Ele nos ama e que Ele quer nos abraçar como estamos. E quando nós decidimos colocar a confiança em Deus,
E se decidirmos fazer isto agora mesmo, a nossa vida pode ser totalmente transformada. Eu gostaria de deixar esta mensagem para você. Raabe não titubeou. Coloque o fio de escarlate. Ela imediatamente tomou uma atitude. Às vezes, quando você ouve uma palavra, não se pode deixar esperar para amanhã, ou para a semana que vem, ou para o mês que vem, ou para o ano que vem. Há coisas na nossa vida que nós temos que dizer, é agora, é aqui e é já. Eu quero entregar. Eu quero passar a confiar em Cristo Jesus e ter como Raabe a minha vida transformada. Entregue o seu coração hoje a Jesus. Esta é a mensagem que eu tenho para você. E se você quiser conversar e orar mais, depois nos procure. Tá bom? Que Deus muito o abençoe. Amém. Eu quero convidar o grupo para vir à frente. E nós vamos cantar. Enquanto cantamos, se você quiser colocar, consagrar os seus dízimos e ofertas, poderão fazê-lo. Mas eu gostaria que você sempre pensasse na palavra que você ouviu esta noite e passasse a confiar no Deus vivo que quer transformar a sua vida. Vamos ficar em pé.